Olá, boa noite. Desta vez vamos ter uma novidade. Temos um programa completamente novo, num formato completamente diferente também. Vamos ter gradualmente líderes, pessoas com peso na nossa sociedade, peso político. São líderes políticos, são pessoas ligadas às mais diversas áreas, que nos vão dar a sua opinião sobre o nosso Conselho, sobre Torres Vedras e sobre a nossa região, eventualmente sobre o país. Vão-nos dar exatamente de forma livre a opinião que quiserem. Pela minha parte, só vou tentar moderar e fazer com que não vamos ultrapassar a meia hora que temos disponível para cada um. Para começar, hoje tenho o prazer de ter comigo, nestes 30 minutos com Marco Claudino, o líder do Partido Social Democrata, PPD-PSD em Torres Vedras e vereador no município também. Para já, o meu muito obrigado por ter aceito este meu convite, Marco Claudino. É o primeiro de uma série de programas. Espero que corre bem com certeza, e que deixe, no fundo, transmitir as vossas opiniões para as pessoas que vos escutam e que nos veem. Antes de tudo mais, boa noite e obrigado. Boa noite, Carlos. Boa noite também aos ouvintes da Revista Festa. Uma pequena correção, não sou líder do PSD. E da RTVO. E da RTVO também, não sou líder do PSD. A estrutura partidária tem outra pessoa a liderar, mas sim, sou o primeiro eleito, digamos assim, da variação do PSD na Câmara Municipal. Queria naturalmente também agradecer o vosso convite e, como é óbvio, também aqui neste tempo que temos, a poder dizer algo sobre aquilo que entender relativamente às matérias do nosso município. E falando do nosso município, sim, há coisas que preocupem o PSD, que preocupem sobretudo o Marco Claudino nesta altura. Eu ia apostar que sim. Mas ia, se calhar, primeiro, e como é o primeiro programa, sim, é a primeira vez, iríamos falar daqui. O que é que preocupa mais o Marco Claudino como torriense nesta altura? Olha, eu acho que há uma preocupação que é generalizada por qualquer pessoa que pense e que deve pensar que o município não deve executar obras apenas em ano de eleições, tem a ver com o estado calamitoso das nossas estradas. Eu creio que já houve muito show-off, muitas parangonas, muito anúncio de muitos milhões, que na verdade, se formos esmiuçar, são muito pouco dinheiro para a rede viária que nós temos, e a verdade é que parece incrível, mas dado os impostos que pagamos, as taxas que pagamos, temos um sistema viário, uma rede viária no nosso município muito deficitária e a necessitar de grandes obras. Mas também, como também já sabemos, neste município o Alcatrão parece que é bissexto e, portanto, se calhar vamos ter que esperar um pouco mais para que esse investimento, que é fundamental para a locomoção das pessoas, para a mobilidade das pessoas, possa ter lugar. Preocupa-me também, mas preocupa-me há muito tempo, e portanto não é algo que as pessoas que creio que se possam surpreender com a postura que esta Câmara Municipal tem e o Partido Socialista em Torres Vedras tem, também é consequente com o slogan que usaram na nossa casa relativamente ao Governo. Vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos que me parecem que são claros de que antes do município está o Partido Socialista. Nós temos o caso paradigmático dos passos, que eu acho que é um assunto importante. Eu próprio escrevi na semana passada um artigo com a minha opinião relativamente ao assunto no Jornal Badaladas, mas o que aquilo se verificou foi que o Governo aprovou, aliás, a Assembleia da República aprovou um determinado valor para um programa que visa 2 objetivos, a redução tarifária e também a melhoria dos serviços de transporte, e para o município de Torres Vedras, no sentido de uma escala maior, para a Comunidade Intermunicipal do Oeste, apenas coube 1,3 milhões de euros de um bolo de 104. E se nós formos ao critério habitante, ou ao critério utente, passageiro, esse valor devia duplicar ou triplicar. Porquê? Porque o que o Governo fez, que é um enviesamento total, foi dizer o seguinte: bem, o critério de distribuição pelas comunidades intermunicipais e áreas municipais não tem que ver com os passageiros, porque isso já beneficiaria, com esse critério,
seria um critério mais ou menos igualitário. Não tem a ver com os habitantes. Então porque esse critério dos habitantes seria um retorno proporcional para aquilo que também proporcionalmente os cidadãos entregam ao Estado. E, portanto, optou pelo critério passageiros, o que acaba por beneficiar quem já tem sistemas de transporte. E aqueles que nem chegam a ter sistemas de transporte e, por isso, não têm nos seus movimentos pendulares sistemas de transporte coletivos suficientes que façam com que, atualmente, as pessoas lá se encontrem, ficam logo prejudicadas. Mas não contente com o critério de passageiros, que ainda assim tem um racional, mas que ainda assim prejudicaria as outras comunidades intermunicipais, para além da área metropolitana de Lisboa e do Porto, fez algo absolutamente obtuso. Foi multiplicar cada utente passageiro da área metropolitana de Lisboa por 1,9. E um utente da comunidade intermunicipal do Oeste e das demais por 1. E, portanto, nós recebemos metade. Qual é a razão? Olha, uma boa pergunta também, para fazer ao Governo. Tem a ver com um grau de sistema de complexidade, ou seja, onde já há mais condições, faz com que seja ainda positivamente discriminado, que é algo que é absolutamente incompreensível. Mas mais incompreensível é o Partido Socialista de Torres Vedras, quando há sempre um Governo da sua cor, calar-se. Então, mas a comunidade intermunicipal do Oeste tem diversas forças políticas, eu recordo-me que desde a CDU até ao PSD, e passando pelo PS, pelo Partido Socialista, estão todos representados. Essa defesa não deveria ser uma defesa conjunta, onde todos deveriam ter a sua voz, e eu recordo-me de diversos municípios na Intermunicipal do Oeste, não me vou recordar de todos, se eu falar de Caldas da Rainha, de Cadaval, por aí fora, vou-me esquecer de alguns do sociais-democratas. Sim, mas há. Mas não deveriam defender também isso? Com certeza, eu não poderia deixar de o dizer, porque isso seria cometer exatamente o mesmo pecado que o Partido Socialista, que era tentar, por alguma razão partidária, a esconder esse facto. Mas ainda assim, há aqui um pormenor que eu não queria deixar de dizer. A Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, de Alenquer e Torres Vedras, que tem muitos movimentos pendulares, por acaso são as três do Partido Socialista e por acaso são as três que se calam perante isto. E repare, isto foi tão feito em cima do joelho que nós não temos ainda acordo com a CP. Fala-se tanto da necessidade da requalificação da linha do Oeste, da promoção do comboio, e hoje, para Torres Vedras, entre Torres Vedras e as Caldas, paga-se mais do dobro do que se for de autocarro. Isto indo pelo comboio. Isto faz sentido? Não faz. Mas deixe-me dar-lhe outro exemplo. Tem a ver com aquilo que é o aproveitamento político-partidário de algo que deveria ser absolutamente imune a esse tipo de jogadas. Tem a ver com o nosso Carnaval. Quando o Presidente da Câmara entrega as chaves aos reis, é suposto que as entregue mesmo. E aquilo que vimos este ano foi, e não é só deste ano, mas este ano acho que foi absolutamente crítico e até algo vexatório e bem aproveitado pelos programas de humor, com a presença do candidato às europeias do Partido Socialista no dia de Carnaval. Isto é absolutamente inconcebível que nós, na variação do PS, recebemos um convite, imagine, para no dia de Carnaval, para terça-feira de Carnaval, reunirmos com o candidato do Partido Socialista às europeias, que depois foi almoçar com as associações do Carnaval. Acha que isto faz algum sentido? E só numa cabeça de socialista, que só pensa no Partido Socialista, e é que isto pode fazer algum sentido. Naturalmente não fomos, agradecemos, não íamos estar a alimentar e a pactuar com este tipo de atitudes, mas é bom de ver que é inimaginável que um governo de outra cor pudesse receber um convite. Agora já nem é o governo, os próprios candidatos do partido. Eu perguntei, mas foi convidado mais algum candidato a algum partido? Não foi. Portanto, isto é tudo normal, é tudo a nossa casa. Mas na altura nós não era o candidato. Era, sim senhor. Às europeias, era o candidato. Não, senhor, no Carnaval já era o candidato e foi assim anunciado. E fez-se acompanhar até por uma outra candidata do Partido Socialista à lista do Parlamento Europeu. Portanto, não era ministro, isso foi no ano passado, que vieram cá o casal de ministros do Ministério da Administração Interna com a senhora Ministra do Mar, estiveram cá presentes no ano passado. Ainda é minimamente aceitável, apesar de, tal como na Feira de São Pedro, os convites ao Governo só aparecem quando são do Partido Socialista. Este ano não. Este ano acho que foi o descaramento total. Foi o convidado, o candidato do Partido Socialista. Aquele que, por acaso, aqui em Torres Vedras, nós podemos agradecer o que nada fez relevante relativamente à Estrada Nacional 9, por exemplo, em que na campanha, o caso recordar-se-á,
Recordar-se, aliás, deixe-me ir um bocadinho atrás. Há já um projeto para a Estrada Nacional 9, não há mais do que isso, mas deixe-me explicar. Em 2010, final de 2009, no programa de rodoviário nacional, ficou previsto que esta estrada seria... Peço desculpa, foi já no governo PSD, naturalmente. Portanto, em 2014 ou 2015, ficou previsto, estava a pensar na OTA, nas compensações da OTA, que também lá estava. Mas em 2014, 2015, foi previsto no Plano Nacional Rodoviário que esta obra far-se-ia em 2019. Recordar-se-á também que o antigo Presidente da Câmara disse que era impossível, que tinha que ser feito, exigia que aquele governo, sob ainda proteção e intervenção da Troika, tinha que fazer aquela requalificação na altura. Era, de facto, uma reivindicação justa. Veio em 2017, em período de campanha eleitoral, o Presidente da Câmara dizer: consegui antecipar. E hoje o que nós vemos é que não só não conseguiu antecipar, como já está a derrapar, vai ser feito. Eu acredito que ali, perto de uma semana das europeias, começará alguma máquina a trabalhar, mas já está o projeto, de facto, aprovado, mas nos prazos não antecipados naqueles que tiveram previsto. E, portanto, relativamente a isso, ao Pedro Marques, tanto agradecimento foi feito, nada se pode agradecer, foram as infraestruturas de Portugal que trabalharam de acordo com aquilo que era o calendário, que nunca foi alterado. E, portanto, de facto, tenho muitas dificuldades em perceber este tipo de condicionamento e de não defesa dos interesses da comunidade face àquilo que é a defesa intransigente do Partido Socialista a nível nacional. E essa é uma postura que as pessoas acabaram por votar. Sempre disse que, para mim, isso não poderia ser critério, a defesa sem bairrismos, mas com a defesa de Torres Vedras, dos seus interesses, com uma avaliação correta e isenta, independentemente de quem esteja no governo. Isto é uma atitude que as pessoas compreenderão ou não, mas essa é o distingue perfeitamente. Mas, para além disso, mas há, por exemplo, há outras áreas onde se tem notado um empenhamento muito grande, não sei se com a vossa participação, se não, no Conselho. Por exemplo, eu recordo-me ciclovias, recordo o ambiente, que são áreas que são... Pelo menos têm mexido. Há obras pela cidade toda. Isso também é verdade. Eu não os vejo, Carlos. Não sei onde é que o Carlos tem andado. A Várzea, por exemplo. Tem havido a ciclovia. As obras pela cidade toda, eu acho que sim, que precisava de grande alcatroamento aqui até bem perto onde nós estamos. Mas, relativamente ao projeto das ciclovias, os vereadores do PST abstiveram-se, com uma vereadora, a vereadora Maria João, votou a favor. Eu recordo bem as palavras até do antigo Presidente da Câmara, que dizia que as ciclovias em Torres Vedras pouco sentido faziam. Eu não acho que elas façam pouco sentido, apesar dos resultados hoje ainda não serem seguramente aqueles que nós podemos desejar. E já que fala disso, e para falar da questão das árvores, provavelmente o Carlos iria colocar eu a seguir. Não falei de árvores, o Marco é que está a falar de árvores. Não, eu falo das árvores porque eu acho que... Quais árvores? Pois, isso é uma pergunta que daqui a 6 meses vamos ver se temos resposta para ela. Relativamente à questão das árvores, e isto é absolutamente... eu acho difícil de perceber, que é a falta de comunicação da Câmara naquilo que é o foco do esclarecimento. Nós temos tido uma postura que é sempre, a Câmara Municipal tem, naturalmente, o direito a ser a primeira a esclarecer, e os seus órgãos e os seus vereadores compelores a esclarecer as coisas. Quando há um problema, muitas vezes as pessoas questionam-nos e nós damos esse espaço. A Câmara Municipal nada explicou, de um dia para o outro começaram a tirar as árvores. E eu devo dizer que nos esclarecimentos que também pedi, fiquei relativamente esclarecido em algumas questões, relativamente preocupado noutras, designadamente a transplantação, a qualidade da transplantação e o sucesso que possa vir a ter. Agora, tive até naquilo que é a minha responsabilidade, que esclarecer muitas das pessoas, através até de uma comunicação através das redes sociais, esclarecer aquilo que tinha sido pedido à Câmara Municipal numa reunião de Câmara e que nos tinha sido dito. E eu acho profundamente criticável que a Câmara Municipal é tão boa a fazer comunicação política ou partidária de autoenaltecimento em tantas coisas, por naquilo que é verdadeiramente importante na participação dos cidadãos, não só não as discute, não as planeia e não explica.
Então, mas afinal, o que é que se passa com as árvores? Já agora o Marco Claudino, que é vereador do município, é vereador da Câmara de Torres Vedras, com certeza que sabe mais da que nós. oposição é sem pelouros. Olha, sabe que eu não sabia. E foi algo que eu disse. Nós, como vereadores, às vezes, até acho que os vereadores com pelouros também não sabem muitas coisas. Nós, os vereadores sem pelouros da oposição, que reunimos 2 em 2 semanas, também fomos surpreendidos com qualquer cidadão no dia em que as árvores foram arrancadas. Então. É assim que funciona a Câmara Municipal. Pode não acreditar, mas é assim que funciona. E eu até lhe digo. Agora já sabem o que até lhe digo que muitas vezes acho que os próprios vereadores com pelouros não sabem. Mas isso é outra questão de muitas coisas. Mas isso é outra questão. Porque há muito eu na Câmara Municipal. Mas muita autossuficiência. Mas aquilo que acontece é um facto consumado. A transplantação é um facto consumado. Vamos esperar que as coisas corram bem ao nível da transplantação. Tenha alguma compreensão na decisão da ciclovia de ser construída daquele lado e não do outro lado da várzea, uma vez até para evitar tanta transposição, uma vez que só há uma escola do outro lado e as escolas estão todas deste lado, para haver uma maior configuração de profissional e escolar ao nível do transporte de bicicletas. Tenho as minhas dúvidas sobre o seu sucesso. Creio que a mobilidade em Torres Vedras tem muito que ver com aquilo que lhe disse, os sistemas de transporte, a melhoria dos sistemas de transporte. Hoje é absolutamente inacreditável que haja aldeias, até numa freguesia que conhece bem, a Ventosa, em que uma pessoa para ir de uma aldeia à outra tem que ir primeiro a Torres Vedras. Isto acontece. É verdade. Isto é que devia preocupar, ao nível do sistema de transportes, devia preocupar a melhoria do sistema de transportes. Mas isso não é com o município, não é com a Câmara, ou é? Repare, se é a questão dos passos para movimentos pendulares, tem a ver com os municípios, com os áreas metropolitanas e com o Governo. Muito mal seria se nós disséssemos que o município não tinha que ter uma palavra e até ter uma política de promoção do transporte público dentro do próprio município, criando condições, antes mesmo da decisão relativamente ao preço, à qualidade do transporte público. O transporte público é fundamental em termos ambientais, em termos económicos, em vários níveis, e deve ser promovido, porque se ele também for mais promovido e tiver mais procura, também automaticamente vai baixando o preço. Mas eu admito que seja importante haver um fomento de políticas através de subsidiação, através do apoio do Estado. Mas esse apoio do Estado tem de primeiro focar-se, é esse o meu entendimento, no sistema de melhoria de transportes. E isso não foi minimamente tido em achado. Não há um diagnóstico, verdadeiramente há um diagnóstico, mas não há soluções concretas. Nós já falámos na Câmara Municipal, por exemplo, haver soluções de transporte a pedido. Não faz sentido que... E como é que funciona esse transporte a pedido? Repare, um pequeno exemplo. Imagine uma aldeia mais recôndita do nosso concelho, apesar de nenhuma delas ser longe, mas sobretudo que possa beneficiar população idosa, em que vêm 2 ou 3 pessoas naquele dia a Torres Vedras. Não faz sentido ter que ir um autocarro de 50 pessoas, fazer com que outras pessoas demorem mais tempo a cá vir. Pode perfeitamente a Câmara Municipal, em conjunto com outras operadoras, estabelecer mecanismos de as pessoas fazem o transporte, depois de um diagnóstico da regularidade e do número de utentes que, historicamente, têm feito esse tipo de trajeto, e que possam pedir à Câmara Municipal, e pode ir num táxi, pode ir numa carrinha, pode ir num autocarro, mas que seja optimizado e que permita mais condições para que mais pessoas possam ter transporte. Mas isso é viável? Isso é viável. Já aconteceu em Mação, por exemplo, com muito sucesso. Ou seja, há hoje em dia muitas soluções ao nível do transporte que seria bom que tivessem sido implementadas, mas não acho que haja esse planeamento para fazer. Bem, mas o transporte é uma das vertentes, as vias, o transporte. Eu escuto o Marco de vez em quando e o Marco fala também muitas vezes de educação. Fala de educação em que sentido? Nós estamos bem servidos de escolas, mal servidos de escolas. Qual é a sua opinião sobre o parque escolar e sobre a forma como as coisas deveriam ser ou são? Bem ou mal geridas, não sei, não faço a mínima ideia, mas por isso é que estou a perguntar. Claro. Qual é a sua opinião? Repara, a educação tem várias vertentes. Uma tem a ver com o edificado, digamos assim, outra tem a ver com aquilo que é a massa humana, as pessoas que todos os dias, sejam professores, sejam auxiliares, sejam os pais, sejam os alunos, a comunidade educativa, e essa é uma comunidade educativa que é felizmente bastante forte, em que nós só temos a agradecer aquilo que é o apelo também ao rigor, à educação, ao trabalho, desde muito jovens.
Outra tem a ver com o edificado, que é a responsabilidade da Câmara Municipal. E eu devo só vou dizer-lhe que acho que nós estamos em 2019. 2 ou 3 exemplos. Não, repare, nós estamos em 2019. E todos os anos dizemos que ainda faltam muitas escolas. Agora faltam 10 ainda. Isto não, nós vivemos quase uma geração, vai passar, e uma geração não de 25 anos, mas 10, 15, 20 anos, em que estamos a duas velocidades. Com meninos e meninas em escolas com condições, porque foram, entretanto, qualificadas, e quando já essas precisam de alguma intervenção, ainda estão para requalificar outras. E nós dizemos, mas Torres Vedras tem dificuldades financeiras, não consigo perceber como. Porque, repare, temos o IMI elevadíssimo, temos o IRS que a Câmara Municipal cobra aos torrienses, e eu disse bem, o IRS está na taxa máxima. Temos o IUC, que são 7 milhões de euros por mandato, e só são investidos cerca de metade em estradas. E depois temos algo absolutamente, além dos muitos milhões do Orçamento do Estado, temos algo que eu acho que devo aqui introduzir como reflexão. Mafra, que muitas vezes se fala, mas eles têm o dinheiro do casino, são 70 mil euros por ano. Para um projeto. Neste momento é só 70 mil euros, eram uns milhões, é uns anos não, atrás. O Partido Socialista em Torres Vedras gosta normalmente de encobrir a sua incompetência relativa face à Mafra, dizendo e mistificando e dizendo inverdades. Não, são 70 mil euros por ano. Torres Vedras, ao contrário de Mafra, por estar na cima oeste, região centro, está numa região de coesão, ou seja, abaixo da média do PIB, de 85% do PIB da União Europeia. Isso faz com que estejamos numa região de coesão, permitindo o acesso a muitos milhões de euros. As ciclovias custam mais de $1 milhão, mas é quase tudo financiado pela União Europeia. Então, o Centro de Artes de Carnaval é financiado. As escolas são financiadas. Ou seja, nós temos um financiamento de 85% para muitas das obras e ainda assim estamos muito aquém daquilo que é preciso. Mafra não. Mafra, como está na área metropolitana de Lisboa, não tem acesso. E, portanto, eu acho que a comparação é muito fácil. Nos últimos 10 anos, Mafra aumentou em 15% a sua população residente. Tem uma atração turística em que basta ir, por exemplo, à Bolsa de Turismo de Lisboa. Acho que nos envergonhamos todos na comparação entre aquilo que Torres Vedras mostra e aquilo que Mafra mostra, e está a ter frutos. Deixe-me dizer, a Ericeira, já com tanto apelo que tem tido, suspendeu, e é uma decisão que eu acho que é correta, suspendeu por um ano o licenciamento do alojamento local. Nós não sei se temos algum alojamento local para licenciar em Santa Cruz. Eu acho que isso também tem muito que ver com aquilo que é a estratégia de um lado e a falta de estratégia e de visão do outro. Então, mas Torres Vedras foi reconhecidamente dos municípios nacionais que melhor, nestes últimos anos, aproveitou os fundos europeus, ou não é verdade? Pelo menos é essa a informação que nos é vinculada e que nos é facultada. Por isso, nós estamos a aproveitar, teoricamente, bem os fundos europeus, não é verdade? Não. São duas coisas distintas. E há que distinguir sempre a quantidade e a qualidade. Torres Vedras é um dos municípios que mais acesso a fundos comunitários teve. Mais acesso efetivo, concreto a fundos comunitários teve. Se depois disso tudo ainda temos todas essas lacunas, se calhar não podemos confundir a quantidade com a qualidade. Bem, mas os fundos comunitários exigem sempre uma parte, uma fatia também vossa do município. Ou seja, o município tem que comparticipar. 15%. Por isso também, o dinheiro também, penso eu, eventualmente não chegaria para tudo. Se houvesse mais financiamento europeu, haveria mais dinheiro do orçamento do município a sair também. O orçamento da Câmara Municipal são cerca de 70 milhões de euros. Quando nós falamos de uma grande obra de 2 milhões de euros, por exemplo, nós estamos a falar de um investimento do município de 300 mil. Acho que dá para perceber bem qual é que é o esforço ou a falta de esforço necessária para esse tipo de investimentos. 300 mil? Que significariam muitos 2 milhões. E, portanto, quando nós temos muitos 2 milhões e não vemos resultados, se calhar o problema está não na quantidade, mas na qualidade e na gestão do município e do erário público. Há um pouco, o Marco falava-nos em comparação com o município vizinho de Mafra, falava-nos de turismo, da BTL, tudo isso. Mas nós temos um problema também.
E isso penso que veio de uma iniciativa social-democrata. A reestruturação das regiões de turismo colocou-nos na ponta de uma região de turismo, que é a região de turismo do centro, com sede em Aveiro, enquanto o Mafra está na turismo de Lisboa, ou seja, está no centro de tudo. Acha que isso foi uma boa opção? Acha que isso deve ser melhorado? Tem opinião sobre isso? Tenho algumas dúvidas sobre essa opção do que foi efetuada, mas que não tem qualquer influência ao nível daquilo que tem a ver com o aproveitamento turístico. Basta, se quiser, para não falar de Mafra, vamos a Óbidos. E Óbidos já está no mesmo. Então, portanto, isto não se pode estar sempre a tentar encontrar desculpas. E não estou a dizer que o Carlos esteja a fazer, mas eu sei que está aqui de alguma forma, não é condicionado, no seu subconsciente está sugerido por muito aquilo que é dito pelo Partido Socialista, porque é normal, tem uma belíssima rede de mistificações. E essa é outra delas, porque o problema de Santa Cruz, do turismo, da falta de turismo, não vem por causa de uma alteração, que tem algum impacto, mas que não tem um mínimo impacto ao nível daquilo que é o acesso aos fundos comunitários, por exemplo. E, portanto, aquilo que nós estamos hoje a falar é, comparativamente com Mafra, comparativamente com Óbidos, são municípios que sabem aproveitar aquilo que são as potencialidades turísticas e nós continuamos, a ver navios, acho eu, e acho que é muito difícil alguém contrariar isso em termos de objetivos, com muita pena minha. Eu sei que o Marco, por exemplo, na sua campanha, tinha com uma força muito grande a criação de melhores acessos ao nosso litoral, via rápida para Santa Cruz. Eu sei que isso também já está num plano rodoviário nacional. Não está. Não, isso é bem lembrado, porque isso fez-me muito lembrar o plano de ação do engenheiro Sócrates e do engenheiro Paulo Campos, que vieram cá, prometeram tudo a todos relativamente às compensações da OTA. O Carlos recordar-se-á bem disso. Agora houve aqui um mês ou 2 anos, naquilo que era a pré-campanha do candidato ao Parlamento Europeu do Partido Socialista, promovido pelo Governo, a apresentação de um grande plano de obras para uma década. Imagino, para uma década. E, de facto, faltava essa parte, e, portanto, o que é que foi dito? Mas falta o IC11, falta aqui a mestre estrada, então coloca-se. Porque é assim, é só escrever. E, portanto, está lá escrito qualquer coisa, mas não tem qualquer mensurabilidade ao nível de financiamento, ao nível de projeto, ao nível daquilo que é importante. Não vale a pena nós pensarmos que vamos esperar pelo Governo para fazer aquilo que temos nós que fazer. Eu acho que esse é um pensamento errado, que é demasiado prudencial e que não nos leva a lado nenhum. De facto, tinha esse projeto, o projeto que não era uma via rápida, era uma via mais rápida, com um grande aproveitamento daquilo que já existe hoje, e que muito o Partido Socialista dizia, é para ir mais depressa para o nevoeiro, aquelas formas simpáticas de nos dizerem e de classificarem as nossas propostas, mas hoje parece que afinal já é uma boa ideia. E, portanto, eu acho que às vezes as pessoas mais facciosas pelo Partido Socialista nem sabem bem o que é que vão dizer. Então, mas antes não era bom, agora já é bom. Faz lembrar um bocadinho o Jardim da Graça, sabe? Que a Câmara Municipal aprovou um projeto que é a cópia exata, ou não exata, mas 90%, 95%, daquilo que nós propusemos na campanha eleitoral relativamente ao Jardim da Graça, à requalificação do Jardim da Graça. E agora até disse com alguma graça que já que não, e o que é que estão a pensar já que não cumprem e não executam o programa do Partido Socialista, temos muito gosto que possam executar alguma parte do nosso. E na altura, na campanha, sabe o que é que disseram da nossa proposta que hoje aprovam? Mas que nós estávamos só ali a mudar uns canteiros de um lado para o outro, à frente da sede do PSD, até foi assim que foi dito. E hoje não deixa de ter a sua graça que, depois daquilo que na campanha era mudar uns canteiros, aproveitem quase 95%, diria, a nossa proposta. É uma requalificação que vai ajudar, creio eu, a dar mais vida ao coração da cidade, vai dar uma cara nova ao Jardim da Graça. Não é, falta os tais 5 ou 10%, mas também não é isso que vai ser significativo. E, portanto, creio que é uma boa ideia. Mas, repare, já outras ideias foram copiadas. O regulamento para as associações que está agora a ser no seu processo de audição, o regulamento dos incentivos, ainda antes das eleições, nós propusemos que até num cartaz devia haver um regulamento de incentivos, pois a falta ou a muito pouca adesão de empresas a esse regulamento tem mais que ver com, aí sim diria,
alguma falta de capacidade de atração de investimento e que a Câmara Municipal tem a responsabilidade. O instrumento já lá está, pode ser aperfeiçoado, mas já lá está. Também ideia da nossa parte e até, como sabe bem o Carlos, a Capital Europeia do Vinho também foi uma proposta nossa e também, de alguma forma, foi aglutinada pelo Partido Socialista. Portanto, eu até tenho dito que, com uma postura diferente, com várias diferenças em todo este sistema interclientelar e interdependência que existe em Torres Vedras, mas algumas coisas têm feito relativamente ao nosso projeto, outras relativamente ao projeto do Partido Socialista. Nós vamos freguesia em freguesia nas reuniões descentralizadas, vendo aquilo que foi prometido e aquilo que já hoje é dito que não vai ser possível fazer. E, além disso, muitas pessoas que dizem: Sr. Presidente, mas o senhor prometeu até na sua sala, no seu gabinete, isso foi dito numa reunião, no seu gabinete, 2 meses de eleições, o senhor disse que ganhasse, fazia. Repara, um Presidente de Câmara, num gabinete da Câmara Municipal, onde tem que fazer uma separação com o Partido Socialista, diz que se ganhar as eleições faz. Isto é toda uma postura e toda uma diferença que nos separa, mas olha, é o que temos. Mas o aproveitar as ideias, se as ideias são boas, eu também não entendo aí que haja um grande mal. Mas eu também não disse que havia mal, bem pelo contrário. Até disse que era bom, já que não conseguiam executar o programa e as promessas que faziam há alguns anos, que alguma coisa boa, seguramente, que nós apresentámos, pudessem aproveitar. Seguramente o original é sempre melhor e faríamos seguramente melhor, mas nós ficamos satisfeitos que isso aconteça. Falou-me, e só para terminar, que o nosso tempo está a chegar ao fim, mas há uma questão. Falou-me no centro da cidade ficar mais bonito, o centro da cidade ficar mais fluido. Do Lar da Graça. Do Lar da Graça. Mas temos visto também que têm estado muito ativos num largo mais abaixo, no Largo de São Pedro. Qual é a vossa opinião sobre esta zona histórica da cidade? O Marco tem opinião sobre isso? Não, tenho, e devo dizer que é um procedimento e um processo que é absolutamente lamentável na forma como foi dirigido. Nós confiámos devo dizer confiámos porque perguntámos na reunião de Câmara que nos foi apresentado se tinham sido auscultados os comerciantes, se tinha havido um planeamento suficiente para tomar uma decisão daquela envergadura e com aquele impacto. Disseram-nos que sim. Viemos, infelizmente, a saber depois que não. E eu tenho muitas dificuldades em entender que nem a Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia da cidade também nunca diz nada sobre nada, também é verdade, mas nem os comerciantes foram escutados. E fico ainda mais incomodado, ou fico tão incomodado, que depois de algum forcing da nossa parte para que isto pudesse ser reavaliado, e ser reavaliado seriamente, isto é, os impactos positivos que tem, naturalmente, se não passam carros, ambientalmente será seguramente melhor, mas também os impactos dos comerciantes, mas também os impactos negativos que a não passagem de carros por aqui vai fazer noutras vias, designadamente ao nível do trânsito, do engarrafamento, que não só no São Paulo, mas também na zona ali do Torriense, que naturalmente as pessoas vão. E eu vou dizer, acho que foi feito numa primeira fase que nos foi apresentado, parece-me aquelas decisões que são tomadas antes e depois pede-se um papel para tentar acomodar a decisão. E eu acho que nem isso foi conseguido. E custa-me muito que a Câmara Municipal tenha essa autossuficiência de decisão, que às vezes até pode correr bem, pode decidir bem, mas é um acaso. Porquê? Porque não há o estudo suficiente e o planeamento suficiente da direção que nós queremos ir. E, portanto, relativamente a essa matéria, pouca participação popular ou nenhuma, um processo que é uma vontade quase pessoal de um determinado sentido, quase que a Câmara Municipal é nossa, é minha, é a nossa casa, é a minha casa, e não. A gestão do erário público é uma gestão de todos. E é uma gestão de todos que deve ter quem está a liderar, assumir as suas competências, com respeito pela opinião dos outros, mas tomando as decisões quando elas têm que tomar, mas para que ela seja o mais bem tomada possível, deve estudar, ler e ouvir. E eu acho que muito pouco é feito a esse nível, devo dizer-lhe.
Quanto a isso não me pronuncio, é a opinião do Marco. Evidente. O Marco lá saberá. Marco, temos muito mais, iríamos falar com certeza, muito mais temos para debater, muito mais ideias tem para o Conselho de Torres Vedras, seguramente. Por hoje vamos ficar por aqui. Está convidado para daqui a um mês voltar, regressar. Há sempre coisas novas, sempre coisas diferentes e novas ideias também. Muito bem. Agradecer o ter estado connosco aqui, agradecer, junto das pessoas que nos veem, poder dar a sua opinião, a sua visão, a visão social-democrata, basicamente, para o Conselho de Torres Vedras. Pela minha parte, pela parte de quem nos vê, penso eu que estamos todos agradecidos. Eu é que agradeço, obrigado. Carlos. Muito obrigado. Por isso, por nós e por hoje, isto foi também um primeiro programa, é uma primeira série de programas. Hoje contámos com Marco Claudino, líder do PSD à Câmara de Torres Vedras, não o líder do PSD em Torres Vedras, não vamos aqui confundir as coisas, mas sim, foi o cabeça de lista à Câmara de Torres Vedras pelo PSD, é vereador no município e fez o favor de iniciar este ciclo que vamos procurar que seja mensal. Por isso, na próxima semana teremos outra força, outro líder de outra organização. Daqui a cerca de um mês, daqui a 4, 5 semanas, se Marco Claudino fizer o favor, estaremos aqui de novo a falar consigo. Pela minha parte, pela nossa parte, pela RTV ON, pela Revista Festa, muito obrigado. Até para a semana que vem, para a semana com outros 30 minutos, com outro líder de opinião, outro líder político. Até lá. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.